Se você conhece bem a história da Bíblia, provavelmente já ouviu que Jesus oferece a vida eterna. Parece legal. Mas o que Jesus quer dizer com vida eterna? Bem, Jesus adotou essa frase das escrituras hebraicas. Em português é traduzida como vida eterna ou viver para sempre. Mas a tradução literal da expressão em hebraico é vida até a era. Vida até a era? O que isso significa? Sim, é complexo. Para entender, primeiro temos que falar sobre o que é uma era na Bíblia. Vamos lá. Em hebraico, a palavra para era é olam e significa um período de tempo. Com qual duração? Bem, qualquer período, na verdade. Pode ser no passado ou no futuro. O importante é ser um período de tempo com uma característica comum e constante, Por exemplo, como a era de Abraão e seus descendentes, chegando até Moisés. A característica em comum é ser o período dos ancestrais de Moisés. Então Moisés pode dizer: lembre-se dos dias da era, os anos dos anciãos e gerações anteriores. certo. E uma era pode ser menor e no futuro, ou como Samuel, que passa a vida inteira servindo no templo. Em sua consagração, sua mãe, Ana, chama isso de uma era. Então uma era é um período de tempo com uma característica única e constante. Exatamente. E há vários tipos de era, dependendo da sua perspectiva. Você entendeu? Então, alguém poderia viver em duas eras ao mesmo tempo se essas eras se sobrepõem. Ok. Então voltando à expressão vida até a era. De qual era falamos? No início da história bíblica, os humanos são feitos do pó da terra. Essa é uma imagem bíblica comum para criaturas mortais. Ou seja, eles vivem em um período em que eles poderiam morrer. Mas Deus coloca a humanidade em um jardim sagrado e os convida a experimentar um tipo de vida novo e mais profundo. Comendo da árvore da vida. Sim, e os oferece a vida até a era. Uma vida de potencial infinito, porque os conecta à própria vida de Deus. Mas em vez de aceitarem a vida até a era, eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Comer dessa árvore significa tomar a vida para si em seus próprios termos, à parte da sabedoria de Deus. Então, eles são exilados da vida até a era e vão para a era da morte. Eles se maltratam, fazem o que acham certo aos seus olhos e tudo fica bem violento. Exatamente. Então, o resto da história da Bíblia pode ser visto como uma escolha entre duas eras diferentes. A era da vida por conta própria, que leva à morte, ou a era da própria vida de Deus. E mesmo a humanidade rejeitando a vida de Deus, ele promete abrir o caminho de volta. Exatamente. É essa promessa que faz a história chegar até Jesus. Ele é apresentado como a própria vida de Deus em forma humana. Então as duas eras se sobrepõem nele. Ele vive na era da mortalidade, da morte e na era da vida eterna ao mesmo tempo. Então ele pode oferecer às pessoas acesso à vida até a era. Certo, é como Jesus diz no Evangelho de João. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas assim como a humanidade rejeitou a vida de Deus no jardim, Jesus foi rejeitado e morto. Mas a vida de Deus é mais poderosa do que a morte. Então Jesus volta da morte e pode oferecer a vida de Deus aos outros. O Evangelho de João também diz: para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, vida até a era. Legal. Muitas pessoas pensam que vida eterna é algo que acontece depois de morrer. Mas na Bíblia, o acesso a essa era é algo que podemos ter agora. Sim, lembre que Jesus era o lugar onde a era da vida de Deus e a era da morte se encontram. Ou seja, quando as pessoas confiam nele, elas podem experimentar a vida eterna aqui e agora. Mas também vivemos na era da morte. Então, o que acontece quando eu morro? Bem, assim como a morte não venceu a vida eterna de Deus em Jesus, também podemos seguir vivos em Deus, ainda que fisicamente mortos. Na Bíblia, isso é chamado de estar com Cristo. E não se fala muito disso, pois não é assim que a história geral da Bíblia termina. O foco da Bíblia é quando a era da vida vence completamente a era da morte. E aqueles que estão com Cristo são recriados para participar da vida eterna de Deus. Um mundo onde a era da morte não tem mais poder. Exatamente, porque a vida totalmente ligada à vida eterna e ao amor de Deus nunca acabará.